Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos aí então com o nosso segundo vídeo de hoje. Nós vamos retomar aí a parte de potenciação. Vamos falar nessa aula sobre as propriedades envolvidas nesse tema. Essas propriedades são ferramentas importantíssimas na resolução de vários exercícios que virão pela frente aí. E como o próximo capítulo nosso é o capítulo de radiciação, a operação inversa da potenciação, nós não podemos esquecer essas propriedades. Elas serão muito úteis lá na frente. Por isso que eu decidi fazer uma revisão desse tópico também. Então vamos lá. A primeira propriedade é o produto de duas potências de mesma base. Então eu conservo a base e somo os expoentes. A segunda propriedade é a divisão, o quociente de potência de mesma base. Aqui nós conservamos a base e fazemos a subtração dos dois expoentes. Lembrando que essa divisão também pode aparecer no formato de uma fração. É só conservar a base A e fazer o expoente de cima menos o de baixo. A propriedade 3 é o produto, é a potência de uma potência. Então eu tenho A elevado a N e lá fora é elevado a N. Nessa situação nós fazemos o produto desses dois expoentes. Só lembrando que aqui a gente precisa ter o seguinte cuidado. Se eu não tiver o parênteses aqui, aí eu tenho a minha potência inicial lá nos dois, lá no M e no N, lá nesse expoente aqui, ó. Eu tenho M elevado a N. Então nessa situação eu vou aplicar a definição de potência, onde o M vai se multiplicar N vezes, tá ok? E depois com esse resultado, aí eu elevo a base A ao resultado dessa multiplicação aqui em cima do expoente. A propriedade 4 é a potência de um produto. Toda vez que eu tenho um produto dentro de um parênteses e esse expoente lá fora, ele ocorre aqui a distributiva desse expoente. Ele cai para o A e cai para o B, como está representado aqui do lado direito da nossa igualdade. A propriedade 5, eu tenho a potência de um quociente, de uma divisão. Então eu tenho esse expoente M caindo para o A e para o B também, mesmo que esteja no formato de uma fração. Eu vou ficar com A elevado a N e B elevado a N, como nós temos aqui. Certo? Para que a gente possa aplicar algumas dessas propriedades, eu trouxe esse exercício de exemplo para vocês. É um modelinho de exercício que vocês ainda não viram, mas ele é bem tranquilo de se resolver. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você olhe para essa estrutura e perceba que os números estão em bases diferentes. Então, como eu sei que a maioria das propriedades, pelo menos essas três aqui, eu tenho a mesma base, essas duas primeiras, né? E eu estou percebendo que todos eles eu posso transformá-los em base 5, eu vou fazer primeiro essa alteração. E como que nós fazemos isso? Fazendo a decomposição desses números. Eu vou aqui começar decompondo o 125. Então, fazendo a decomposição do 125, o primeiro primo que é possível dividir aqui, utilizar aqui é o 5. 125 dividido por 5 dá 25, que eu divido por 5 dá 5 de novo, dividindo por 5 dá 1. Então a conclusão que eu chego é que o 125 pode ser escrito na forma de potência, então eu estou mudando esse número aqui para a forma de potência dele. Ele pode ser escrito como 5 ao cubo. Eu tenho aqui também o 25, que eu vou usar esse pedaço aqui da minha decomposição para escrever como sendo 5 ao quadrado. E vou fazer a substituição. Sempre tomando cuidado de que esse número que eu vou trocar aqui está elevado a esse expoente lá fora. Então nós vamos ficar com 5 ao cubo no lugar do 125. Tudo isso está elevado a 6 vezes o 25, 5 ao quadrado elevado a menos 3, dividido por 5 ao quadrado, tudo elevado a menos 3. Não vou aplicar ainda a propriedade 3 aqui para mudar todo mundo junto. O 25 eu fico também com 5 ao quadrado elevado a 7. Fazendo utilizando a propriedade 3 aqui, eu já posso fazer o produto, a potência de uma potência em todos esses expoentes. Então eu vou multiplicar os dois expoentes, multiplicar aqui e multiplicar aqui. Nós vamos ficar com 5 elevado a 3 vezes 6, 18, vezes 5 elevado a menos 6. Tudo isso dividido
dividido por 5 elevado a menos 6 vezes 5 elevado a 2 vezes 7, 14. Nesse ponto, eu posso aplicar a propriedade 1, produto de potência de mesma base. Então, eu somo esses expoentes aqui e aqui. Simplesmente faço a soma dos expoentes conservando essa base. Então, eu vou trazer para cá, vou ficar com, lá em cima, 18 somado com menos 6, isso vai dar 12. Então, 5 elevado a 12. E aqui embaixo eu fico com 5, conserva a base, e faz o expoente menos 6 mais 14. Isso me dá como resposta 8 nesse expoente. Correto? Nessa estrutura, eu aplico a propriedade 2. Tem o formato de fração, que eu vou ficar com o expoente de cima, aqui, 12, menos o expoente de baixo. Conservo a base 5, chego a 5 elevado a 12 menos 8, 4. Que se eu aplicar a definição, eu caio em 625 como resposta. Então, fiz a mudança das bases, coloquei todos os números na forma de potência e apliquei as propriedades para chegar na forma mais simples dessa expressão. Então vamos lá, não se esqueçam, vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para vocês de um exercício de tarefa de hoje para a aplicação dessas propriedades. Vou apresentar a resolução para vocês ainda hoje, por volta entre 6 horas e 7 horas da noite, tá? Para que vocês possam ter esse exercício como tarefa para praticar essas propriedades. E toda essa teoria que nós estamos vendo está no capítulo 4 do livro de vocês. O tópico é de potenciação. Tá ok, galera? Um abraço e até a próxima.